Falemos minuciosamente sobre tudo. Minuciosamente tudo. Falemos minuciosamente sobre tudo. Um podcast Beyond Me Expression. Com a parceria do Rádio Clube de Angra. E estamos de volta para mais uma conversa a dois e desta vez temos um aviso para iniciar a nossa conversa, o nosso tema, antes de sequer de lá chegarmos. Uma informação dramática, diria eu, que o Miguel vai partilhar. Ok, muito dramática. Nós estivemos a pensar que era melhor acabar com isto. Não. Estivemos a pensar que, tendo em conta também um bocadinho o feedback, os comentários de algumas pessoas, de alguns dos nossos ouvintes, e a forma como nós queremos também trabalhar isto e ter um bocadinho mais organizado o funcionamento deste podcast, nós então pensámos num modelo em que vamos começar a ter temas. Ter em princípio três episódios. 3 episódios em que falamos mais ou menos dentro do mesmo tema. Conseguimos inclusive estudar um bocadinho melhor para esse tema e tal, supostamente. Vamos ver como bem nós temos a coisa estudada, a matéria estudada. E depois, intercaladamente, portanto, 3 episódios e depois, antes dos próximos 3 episódios, termos um episódio em que nós deixamos em aberto a possibilidade de alguma novidade, alguma situação do dia-a-dia. No dia-a-dia não, alguma notícia, não é? Alguma coisa que tenha acontecido. Alguma sugestão que já nos tenham dado. Sim, também. Fora deste... Exatamente. Nós vamos estar a testar isto durante os próximos meses, até ao final do ano, basicamente, o resto desta temporada. E depois vemos também como é que as coisas funcionaram, se as pessoas gostaram ou não desse modelo e eventualmente tornamos isso a regra e até termos assim, uma espécie de calendário para o ano inteiro, o que é que nós vamos estar a fazer. Não é? Ok. Portanto, entretanto, partilhem o que é que acham connosco. Sim, porque a ideia é, nós queremos falar acerca de muitas coisas diferentes, é um facto, ao mesmo tempo... Com 20 minutos achamos que é muito pouco. E então com esta coisa das temáticas nós basicamente estamos a fazer um episódio grande de 1 hora, só que dividido nos 20 minutos habituais. Acho que é isso. Ok. Por acaso neste primeiro episódio não vai acontecer, não é? Pois. Pronto. Já contemplei a relação. Então este primeiro ciclo de episódios é sobre mente e emoção. Certo? Pronto. E este primeiro... episódio chama-se realmente, aliás, trata qual é a relação entre estas duas coisas e como é que isto funciona, como é que foi tido em termos históricos, o que é que se pensava antigamente, o que é que agora já se sabe com alguma investigação. Sim. A razão, o pensamento e a emoção, não é? Que antigamente... E, aliás, eu penso que ainda nos dias de hoje muitas pessoas pensam que são coisas completamente diferentes, distintas e tipo, se tu queres usar tu não uma usa contra aquela. a outra, inclusive, não é? Exato, são inimigos, não é? Mas nós vamos revelar que afinal não é? Afinal eles são amigos e bastante amigos. Vamos falar um bocadinho sobre como as emoções ativam e lembram-nos de experiências passadas, mesmo inconscientemente, e que nos levam a ter decisões por este caminho ou por aquele. Como é que elas também nos ajudam a filtrar em situações de urgência e tomar decisões mais rapidamente. E ter também, perceber melhor esta resposta racional e uma resposta informada que tem com base estas duas coisas em conjunto, não é? Quando nós temos tempo para tomar essa decisão também racional. Certo. Basicamente é isto. Bom, então, antigamente, como já dissemos, eles defendiam que uma coisa estava contrária à outra, não é? Hoje em dia, diz. Sim, e que portanto o objetivo final era a pessoa conseguir sobrepor, portanto usar a razão para se sobrepor à emoção, não é? A emoção não fazer parte da equação, não é? Porque nós somos tidos como os seres racionais, não é? Sim. Somos os únicos que pensamos e que, portanto, tem que ser isto e mais nada. Se calhar passamos já a este caso que tu gostaste e que queres falar. Sim. E que a forma como está explicado também é um bocadinho estranha e acho que é um bocadinho essa
o meu paradigma, o meu ponto de vista a olhar para estas questões. Porque então é o caso do paciente Elliot, não é? Que basicamente teve um acidente e que isso afetou, foi uma lesão no córtex pré-frontal e isso impediu de tomar decisões eficazes porque afetava a parte emocional, não é? Emotiva dele. E portanto ele não conseguia atribuir um valor emocional às decisões que tomava. Apesar de as suas capacidades cognitivas estarem intactas. Sim, aparentemente. Portanto, memória, linguagem e lógica estava sim, tudo. Aparentemente estava tudo funcionar. normal. E que portanto o relatório que foi feito, a análise que foi feita é que ele basicamente não estava a conseguir tomar decisões decentemente por causa de não ter essa parte emocional, não conseguir atribuir valor emocional às várias opções. E basicamente as várias alternativas que ele tinha à mão ficavam por igual, não tinham valores diferentes. E o meu argumento no meio nesta trabalhada toda é perceber, gostava de perceber um bocadinho mais a fundo o que é que aconteceu com ele, porque à partida, se ele tiver tempo, e acho que quando nós estávamos a discutir isto, a preparar este episódio, onde nós realmente nos separámos em visões muito diferentes, foi exatamente a questão do tempo. Portanto, para mim, se nós tivermos muito pouco tempo, realmente a parte emocional é espetacular. Porque isso é uma reação, não é? É algo que está no nosso interior, não é? No gut, é visceral, entranhas. não é? As entranhas, exatamente. E nós conseguimos tomar uma decisão muito rapidamente. Agora, tendo tempo, eu argumento que, tendo tempo e recursos, que a quantidade de dados que se consegue usar realmente acabam por um bocado sobrepor aquilo que seria a emoção. E neste caso do Elliot, eu pergunto-me nesse sentido, se eles estão a dizer que a lógica dele se mantém intacta, eu não consegui perceber até que ponto é que a emoção realmente era absolutamente crucial. Se ele percebia que tinha de escolher entre 3 opções diferentes de pequeno almoço, por exemplo, se ele não consegue dizer eu gosto mais deste, ou eu gosto mais daquele, ou eu gosto mais daquele, por exemplo, mas ele puder analisar aquilo como dizendo, este tem mais calorias, eu preciso de menos calorias, preciso de perder peso, mas preciso de ganhar peso, qualquer coisa. Há outros atributos, há imensos atributos que se consegue dar, não é, para tomar uma decisão. Mas ele, por não é que exemplo, seja divertido, mas pode ter uma memória, ou poderia ter uma memória passada, em que tinha comido isto ou aquilo e tinha sentido isto ou aquilo. Ou tinha tido uma reação alérgica, ou tinha... Ok, e aí a razão, o simples facto de saberes os dados todos não te vão ajudar, não é? Ou tu tens Como essa... assim? Tu, por exemplo, se já me aconteceu, se eu comi uma coisa... Por acaso tenho um exemplo muito prático. Eu comi uma coisa numa feira, numa festa de rua, um ano, e fiquei doente, que tive que ficar de cama durante vários dias. Era por acaso uma festa em que era aqui na minha terra e a família costumava vir lá a casa e nós estávamos todos juntos e não sei o quê. E nesse ano eu fiquei privada de fazer esse convívio porque fiquei mesmo de rastros. Nunca mais na minha vida eu quis comer aquilo. Pois. Mesmo que... Mas não é consciente... Eu não tenho que pensar para ter aquela aversão, percebes? Eu fiquei com aquela aversão. Pois, mas eu agora comento... E isso é uma coisa que tem que ver com sobrevivência e é espetacular, não é? Não só a nossa experiência... A nossa própria experiência, como imagino que os antepassados também estarem a afetar a experiência dos antepassados e se criar também algum tipo de diferenciação na nossa decisão. Mas a questão é, tu tiveste esse caso, ok, ficaste doente, certo, mas o problema foi da comida em concreto que estava estragada, qualquer coisa, foi da tua situação de saúde que já estava debilitada e tu eventualmente até associaste uma coisa com outra, mas não era verdade. Ou seja, se tu tivesses agora tempo e dados, conseguisses pôr completamente de lado a parte emotiva
e dessa experiência, e tivesses dados a dizer-te, pá, houve aqui aparentemente uma relação entre as coisas, mas que não é verdade, já tinhas a saúde debilitada por algum motivo, já ias ficar doente e ias, ou aquela comida especificamente é que estava estragada, e portanto, experimenta outra vez como se fosse a primeira vez, porque isto não faz parte, estás a ver? Eu gostava também de ter essa alternativa. É um bocadinho como um extremo é quando tens, por exemplo, uma dor, está-te a magoar um pé, um dedo na mão, qualquer coisa, trilhaste, e tu estás ativamente a tentar resolver aquilo, estás a ir ao hospital, estás não sei o quê. E eu não sei quantas vezes brinquei comigo mesmo a dizer, porque é que não existe um raio de um botão? Basicamente existem medicamentos analgésicos que tu tomas que é para aquilo parar de doer, pronto. Mas porquê é que não existe um botão, uma coisa interna, nesse sentido, em que tu dizes ao cérebro, sim, eu já tomei conhecimento, obrigado pela informação dramática, eu já estou a tratar disso. Faz snooze este alarme e daqui a uma hora avisa-me outra vez se isto ainda não estiver resolvido, estás a perceber? Acho que é uma coisa de sobrevivência. É um bocado, pronto, em que é a natureza... Para tu conseguires tomar ações e fazer o melhor para a tua sobrevivência. Sim, certo. Há uma condição, que ainda há poucos dias vi isso, uma condição de pessoas que não sentem dor. Havia uma miúda que não sentia dor, não sentia fome, não sentia sono, não tinha nada. Pois. Portanto, o ser humano precisa de dormir, o ser humano precisa de comer. Portanto, sem dúvida, sem dúvida. E isto de sentires a dor, de ficares mal, é uma Mas o exemplo que eu dei de um analgésico, tu já tens isso. Sim, tu podes fazer isso externamente, com químicos, ou seja, a questão era tu teres de alguma forma uma solução interna. Fica claro que isto desta história que eu estive a contar, eu não fico orgulhosa, eu não sei exatamente o que aconteceu e eu não fico orgulhosa de agora ter esta aversão, não é? Este receio de voltar a comer aquilo e de ficar... Porque eu não tenho essa prática... Sim, mas eu não tenho essa prática na vida em geral. Tipo, eu andei de bicicleta, parti o ombro, fiquei com medo durante vários meses, vários anos, nunca mais peguei numa bicicleta e agora... Pronto, e acho que é assim que deve ser, não é suposto... Sim, com essa comida era uma questão de tu começares com uma dosagem pequena e não sei o quê. Sim, e provavelmente a comida estava estragada. Foi um exemplo que agora me lembrei, mas que fique claro que não é esse o lema que eu quero passar para quem estiver a ouvir. Pronto, mas eu acho que já estamos a ficar sem tempo, portanto, se calhar falávamos um bocadinho do resto, não é? Mas isto basicamente é igual, portanto, as funções cognitivas das emoções, que é isto que estávamos a falar, do medo, da raiva, da tristeza, da alegria e que sentimos, não é? E se pararmos um bocadinho para pensar porque é que estamos a sentir aquilo tem uma razão de ser, não é? Muitas vezes. Às vezes, lá está condicionada por alguma coisa que não é suposto estar, mas... Sim, traumas e coisas do género, não é? Mas que nos ajuda a ter decisões e a agir rapidamente. Sim, nisso eu volto a dizer, porque para quem me conhece sabe que eu tenho muito esse pensamento de Grécia Antiga, de que a parte racional é que se sobrepõe à emoção e ponto final. Portanto, quem me conhece... Tu és bastante emocional também. Certo, porque somos todos, não é? Mas a questão é do ideal. Mais do que estás a pensar. Pronto, mas digo eu, já te conheço há um bocadinho. Como esse ideal de continuar a tentar caminhar para essa perfeição, não é? Entre aspas. Que era a minha concepção de perfeição, pronto. E o caso do Sheldon, que nós falámos, ou até mesmo do Spock no Star Trek, e particularmente comentar o caso do Spock, porque quem começa a ver aquela série percebe que os Vulcans supostamente são super racionais e blá blá blá, blá, mas mais tarde tu vens a perceber que na verdade os Vulcans eram extremamente emocionais. E acho que guerras e coisas e não sei o quê, conflitos internos na raça deles, pronto, que acho que até quase levaram à extinção. E eles basicamente, isto é o que eu me lembro, acho que era assim que era contada a história, e que basicamente eles a certo ponto perceberam, gente, vamos ter de tomar tino e ter um bocado mais controle sobre as emoções, porque senão vamos todos falecer, tipo, estamos aqui à porrada.
E então foram séculos e milénios, acho eu, deles a construir e a procurar que a parte racional se superpusesse. Mas há várias situações biológicas deles, diferentes das humanas, de ciclos e não sei o que eles têm, em que realmente as emoções ficam de tal maneira poderosas que se superpõem completamente à razão e o mesmo Spock começa a dizer barbaridades, começa a não conseguir controlar a sua força, começa a responder mal e por aí fora, e de repente os humanos todos, mas espera aí, mas tu és o Spock ou és aqui algum espião infiltrado esquisito, que é esta coisa? E ele então depois explica que, na verdade, eram muito mais emocionais. Então, sim, eu continuo a ter uma teoria equilibrada e acho que a junção das duas coisas será o ideal. Digo, falar também um bocadinho, se calhar, da importância destas duas coisas na economia, por exemplo, de investimentos em bolsa, de excesso de confiança, de aversão à perda, tipo, aquilo não está a correr bem, então eu vou já tirar o dinheiro todo, e não saber lidar com esse momento que eventualmente pode ser temporário e depois começas a ganhar. mais um caso em que tu, pondo a razão, a racionalidade por cima, sim, mas eu e... acho que não é preciso pôr por cima, acho que é preciso saberes lidar com isso e conseguires controlar esse medo, ou não te deixares dominar por essa emoção que neste momento te está a levar a tomar uma decisão que seja má, percebes? Pois, este episódio é de caraças, porque eu lembro-me nós também estávamos a discutir no outro dia e que isto aqui também é um exemplo disso, em que eu me pergunto, numa situação dessas que estás a dizer, em que estás a controlar o medo ou que estás a não ceder tanto ao medo, pergunto-me se a qualidade de decisão ou final não é basicamente a mesma se tu não usares a emoção de todo e se tu estiveres a controlar o medo. Não sei. Ou seja, estás a usar aqueles dados... também usar algum instinto, não é? Sim. Não sei. Podes também estar a lidar com coisas que já aconteceram. Estás a ter alguma bagagem, alguma história. Sim, não sei, acho que há muita coisa aqui. Aquele caso misturada. dos médicos, nós também ainda Sim. queres passar... Estamos mesmo a ficar sem tempo, mas sim. Portanto, era isto, era... sim, os médicos que sob stress, não é? Que muitas vezes deve acontecer, com turnos de sei lá quantas horas seguidas, e têm que, por exemplo, nas urgências, têm que tomar decisões rápidas para situações salvar pessoais que vidas. estejam a atravessar também. Sim. E muitas vezes pode acontecer isto de, ok, eu já fiz não sei quantas vezes, vi estes sintomas e estes efeitos, portanto eu sei que quando isto existe a solução é esta. E às vezes toma uma decisão muito rápida em vez de tentar procurar mais a fundo o que é que se está a passar, e se calhar a situação desta vez era diferente e se calhar a resolução tinha que ser outra e não aquela, não é? Sim, isso é uma daquelas situações muito delicada, em que também é eticamente muito complicada, em que se tu pôres, por exemplo, a inteligência artificial a tomar esse tipo de decisões, ela mais depressa consegue ir buscar esses tais dados todos, não é? Essa estatística toda, e dizer por A mais todos, B... não é? Tens de dar os dados todos. Sim, e estamos a construir os isso. sinais todos. Neste caso aqui também o que está a falhar é o médico ver só alguns e achar que aquilo já é assim, Sim. em vez de analisar mesmo muito a Pronto, fundo. mas nós neste momento estamos a construir isso. A inteligência artificial é possível hoje em dia porque já tens acesso a muita informação. Imagina daqui a 10 anos em que nós cada vez mais temos informação e de qualidade, ou pelo menos temos esse potencial, Sim. para dar à inteligência artificial para ela depois tomar uma decisão. E ela aí consegue, com a capacidade de processamento computacional crescente, cada vez mais consegue tomar uma decisão muito complexa, com muitos dados, muito rapidamente. Sim, eu vi uma notícia que, eu acho que foi na China, não tenho certeza, que há uns dias que abriu um hospital novo em que não há médicos, pessoas, é tudo robôs. Pá, Pronto. experiências, Nós pelo menos experiências. saber o que é que está a acontecer nos próximos tempos.
Na educação, isto também é importante, por exemplo, para não ter medo de ir fazer uma prova, para não ter medo de fracassar, pronto, é tudo controlar as emoções, que por um lado nos podem ajudar em situações de risco, mas por outro podem ser um entrave para tomar boas decisões, não é? Basicamente é isso. Sim. Acho que na política isso era um caso também muito... Porque é o mau e o bom, não é? Então aí claramente tu estares... os políticos muitas vezes, e tivemos isso nestas eleições, e terás sempre, infelizmente, de os políticos estarem a usar o medo das pessoas, não é? Estavam então com a imigração e com vários temas assim mais polémicos, estavam a carregar com força, e as pessoas não pensam mais acerca do assunto, estão a decidir emocionalmente, e isso aí é muito, muito problemático. Mas isso aí é dos dois lados, é demagogia e neste caso estar a usar um jogo baixo, não é? Sujo, e as pessoas também, a educação e tudo mais, as pessoas conseguirem pensar um bocadinho mais do que nada, que é uma expressão que nós às vezes usamos, e não ser mais uma ovelhinha no pois, é preciso ter muito cuidado com isso. Pronto. Queres dizer mais alguma coisa importante? Eu acho que é melhor não. Pois, porque senão ficamos aqui até amanhã. Exato. E vamos ler um bocadinho, um excerto deste livro, 1984. Eu penso que é assim que se diz, apesar disto ser um quê? 1Q84, eu não faço ideia. De Murakami. Tu é que és livre. Sim, mas aquilo não. A matemática é como a água. Há uma quantidade de teorias complicadas, naturalmente, mas a sua lógica básica é muito simples. Assim como a água flui de um ponto mais elevado para outro mais baixo, percorrendo a distância mais curta, também só existe uma corrente matemática. Basta estarmos atentos e esperarmos que o caminho se revele à frente dos nossos olhos. Não é preciso fazer mais nada. É não perder a concentração e manter os olhos bem abertos que tudo se torna claro diante de nós. Neste grande e imenso mundo em que vivemos, nada se compara à matemática. Foucault pensou durante um bocado sobre o que ele acabara de dizer. Por que razão escreves romances? Perguntou ela. Por outras palavras, se é verdade que gosto assim tanto de matemática, por que é que me dou ao trabalho de escrever ficção? É isso que pretendes saber? Pensando bem, poderia dedicar-me apenas à matemática. É isso? Ela respondeu que sim, com a cabeça. Vamos lá ver. A vida real é diferente da matemática. No nosso dia-a-dia, nem sempre chegamos às coisas pelo caminho mais rápido. Para mim, a matemática é, como dizer, mais do que natural. Como uma bela paisagem. Está ali. Apenas isso. Não há necessidade de a substituir por nada. Assim, quando me encontro no mundo da matemática, tenho por vezes a sensação de me tornar invisível. Chega a ser assustador. Foucault olhava fixamente para Tengo nos olhos, como se olhasse para uma casa desabitada, mantendo a cara encostada ao vidro da janela. Quando estou a escrever uma história, utilizo palavras para transformar a realidade que me rodeia, tornando-a, aos meus olhos, mais natural. Por outras palavras, reconstruo. Desse modo, confirmo a existência da minha pessoa neste mundo. Estamos a falar de um processo totalmente diferente em relação ao que me rodeia quando mergulho no universo matemático. Confirmas que existes? Não posso dizer que tenha sido totalmente bem-sucedido. Foucault não pareceu ficar convencida com a explicação de Tengo, mas calou-se e deixou morrer o assunto. Limitou-se a levar o copo de vinho à boca e tomar pequenos goles sem fazer barulho, como se estivesse a beber por uma palhinha. A meu ver, andas no fundo a fazer a mesma coisa. Traduzes as cenas nas tuas próprias palavras e depois constróis de novo. Confirmas assim a tua existência enquanto ser humano.